Jeremias, no seu capítulo 18, nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada. Jeremias 18, dos versos 1 ao 6. O vaso do oleiro. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós só temos que te louvar pela tua grande misericórdia em receber o culto que nós viemos aqui prestar ao Senhor. Nós sabemos, Deus, que esse culto só chega a Ti por intermédio do Santo Jesus, que morreu no nosso lugar, nos dando vida e inaugurou um livre caminho até o Senhor através do seu próprio sangue. E é por conta dele, Senhor, que nós oferecemos esse culto ao Senhor. E é por conta dele que nós lhe clamamos que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos auxilie com o teu Espírito Santo a ouvirmos a sua mensagem, entendermos a voz do Senhor e moldarmos o nosso coração, a nossa mente e as nossas intenções de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que nós oramos, Senhor, pedindo a tua direção, que o Senhor nos dê ouvidos atentos, que o Senhor nos dê um coração receptivo à tua palavra e que o Senhor faça de nós, assim como cantamos aqui, assim como lemos nas Escrituras, que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor quiser fazer para a glória do teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você lembra de algum momento na sua vida pelo qual você passou por disciplina? Você consegue lembrar? Algum momento que você passou por uma correção, seu pai, sua mãe, umas varadas, umas palmadas? Você consegue lembrar? Tem aí alguma lembrança? Geralmente, quando é surro do pai e da mãe, a gente lembra daquela que é mais tensa, né? Mas você lembra? Você lembra os motivos pelos quais você foi corrigido? Alguma vez você já foi chamado a atenção pela sua professora, um professor em sala de aula, corrigido talvez falando demais, talvez chamando a atenção, atrapalhando a algo? Alguma vez você já recebeu algum tipo de reprimenda dura de um patrão, talvez no serviço? O patrão precisou chamar você para ter um particular, e ainda que a ideia não fosse demiti-lo, ele queria que você se adequasse a um padrão ao qual você havia se distanciado. E alguma correção da parte de Deus? Você se lembra de alguma vez em que o Senhor particularmente te corrigiu em algum pecado? Ele particularmente falou do seu coração pela ação do Espírito Santo? Eu sei que são lembranças salutares, mas lembranças das quais nós não temos muito prazer, né? Ninguém gosta nem de ser corrigido, nem de lembrar as vezes que foi corrigido. A correção, a disciplina, geralmente não é palatável, não é agradável num primeiro momento, como nos diz as Escrituras. Ainda mais quando a disciplina nos causa alguma espécie de dor ou vergonha. Geralmente das surras que a gente tomou, a gente lembra que doeu mais, né? Aquelas varadinhas. Eu nunca esqueço, né, da minha mais nova, que uma vez eu tive que corrigi-la, né? E graças a Deus foi a única vez que nós precisamos ter esse nível de correção. E na conversa com ela foram 3 varadas, como já havia estabelecido. Eu gosto de estabelecer o número, por quê? Para evitar
que ela apanhe de menos e para evitar que eu bata demais. Então, assim, é uma métrica para os dois. Se um estiver nervoso, não vai passar da conta, e se um fizer aquela carinha de, ai, não é assim comigo, também não vai faltar a devida correção. E foi 1, 2, 3, 4 conversas, não resolveu, chegamos em casa e foi necessário a correção. E eu lembro que, naquele dia, ela falou, papai, o que você fez? Eu falei, não, papai não fez, foi você que quis apanhar. Ela olhou para mim e falou, pai, eu posso te garantir que eu não quis apanhar. Eu falei para ela, mas eu posso te garantir que você quis. E ela insistiu, eu garanto só que eu não quis apanhar. Eu falei, mas deixa eu explicar o porquê que você quis. E na conversa com ela, falou, lembra que o pai tinha dito, não faça isso ou aquilo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Como não resolveu, nas outras vezes nós precisamos ter uma correção. Mas deixa o pai falar uma coisa para você. Embora o pai não esteja ressentido por corrigir, porque eu faço isso em amor, mas eu não tenho prazer em bater, em corrigir, em dar a varada. E assim, se você não gosta de apanhar, eu também não gosto de bater. E se você não quiser, você nunca mais vai apanhar na vida. E ela olhou bem para mim, ainda com os olhinhos marejados, e falou, papai, eu nunca mais quero apanhar. E até hoje ela nunca mais foi corrigida dessa forma. Por quê? Ela entendeu que a obediência era muito melhor do que a correção. O obedecer numa primeira ou numa segunda vez é muito melhor do que passar pela correção. No entanto, a disciplina é uma ferramenta de aperfeiçoamento do caráter. Nós podemos ver isso muito bem claro e distinto nas Escrituras, quando você abre a sua Bíblia em Hebreus, no seu capítulo 12, versos 5 e 6, e no versículo 11, na NVI, diz o seguinte, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ainda o versículo 11 de Hebreus 12 diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então perceba, o próprio autor das Escrituras diz que não é prazeroso ser repreendido num primeiro momento, mas tem grande valia a repreensão. Produz frutos de justiça e frutos de paz. E a disciplina bíblica é uma ferramenta, além de correção, é uma ferramenta de esperança e de crescimento. Deus só disciplina a quem Ele ama. De maneira que se nós estivermos debaixo da correção do Senhor, significa que o amor do Senhor está presente sobre nós. Isso nós vemos muito bem claro até no nosso agir. Nós disciplinamos os filhos de quem? O nosso ou dos outros? O nosso. O dos outros a gente pode até ficar nervoso, mas nós não os disciplinamos. O nosso nós o fazemos por amá-los demais, por querer que eles sejam aperfeiçoados e que eles cresçam na palavra de Deus. Disciplinar é como podar uma árvore, tirar os galhos e as folhas que são inúteis para que possa produzir mais frutos. Na minha infância, eu lembro-me que no fundo da casa da minha avó, uma casa de madeira muito grande, e bem ao fundo daquela casa de madeira havia uma parreira de uvas. E ela em forma de L. Nós entrávamos assim no corredor e virava uma parreira muito grande de uvas. E meu avô cuidava bem daquela parreira, e ela dava uvas para toda a família, uma família bastante grande, vários filhos, vários netos, né? E o meu avô era cuidadoso, não deixava beliscar os cachos de uva, porque uma vez que você beliscasse os cachos de uva, vinham as abelhas e consumiam todo aquele cacho de uva. E eu me lembro que depois que aquela parreira servia a família inteira, era dado uva para todo mundo, para amigos, vizinhos. Era uma coisa assim, inimaginável para o tamanho da parreira. Meu avô chegava, depois que ela havia terminado de produzir, entrava ali com uma tesoura, um serrote, um facão e quase que dizimava a parreira. Eu ficava assim abismado. Às vezes nós olhamos uma cena dessa e falamos, mas como? Uma parreira tão boa, deu tanta uva docinha,
E eu ficava ainda na cabeça com outra coisa. O vô ficava bravo de eu pegar uma uvinha antes de amadurecer tudo. Eu pegava uma uva, era como se eu tivesse acabado com a parreira, e depois o homem vem e acaba com a parreira. E a gente se esquecia por um tempo, e vinha o ano que vem, e ela estava viçosa. E ela estava cheia de cachos novamente. Até um dia que eu aprendi que precisava tirar todos aqueles galhos que não eram mais produtivos para que ela pudesse produzir mais novas e boas uvas doces. De forma que uma boa disciplina é um santo remédio para a alma, que faz com que galhos improdutivos carregados pelo pecado saiam da nossa vida e o Senhor faça com que nós produzamos ainda mais. Voltando para o texto que nós lemos aqui, de Jeremias capítulo 18, o profeta Jeremias, ele exerceu a sua atividade profética por um período de mais de 50 anos, durante o reinado dos últimos reis de Judá. E aí você vai entender por que nós estamos falando de disciplina. O exercício ministerial de Jeremias foram exatamente nos 54 últimos anos do povo livre antes do cativeiro babilônico. E toda a mensagem de Jeremias era uma mensagem de repreensão. Olha só, Jeremias exerceu seu ministério debaixo da égide de vários reis, do rei Josias, por exemplo, depois do rei Joacás, Joaquim e o rei Zedequias. Ele foi o último profeta pré-exílico, antes que a maioria do povo fosse levado à repreensão de Deus pela Babilônia, sob os domínios de Nabucodonosor. Esse capítulo 18, em específico, desse texto tão conhecido, do vaso nas mãos do oleiro, juntamente com o capítulo 19, depois eu até quero desafiar você, ou melhor, incentivar você a chegar em casa e ler todo o capítulo 18 e todo o capítulo 19, que você vai perceber que eles são uma dura repreensão para com o povo de Deus. Deus estava falando com eles sobre uma disciplina que viria sobre as suas vidas, e sobre um moldar de Deus sobre a vida deles, daqueles homens, daquela nação, daquele povo, de mim e de você. Entretanto, Judá, que devia arrepender-se logo, como o barro que estava endurecido, não se arrependeu e fez com que o oleiro quebrasse de novo, amassasse de novo, para que pudesse ser reconstruído. E tal qual um oleiro pode remoldar um vaso, trazendo a ele uma nova forma, Deus é o grande oleiro que pode remoldar a minha vida e a sua vida através da repreensão e da disciplina. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e não entendemos qual é o seu contexto. Embora sejam lindas as palavras que o Senhor mandou que Jeremias registrasse ao povo, elas são palavras de alerta, elas são palavras de exortação. A mensagem era uma mensagem de disciplina, que fez com que Jeremias não fosse um dos profetas mais queridos pelo povo. Se você for ler logo o capítulo 18, você vai ver Jeremias falando: o povo se voltou contra mim, eles cavaram um buraco e queriam me jogar dentro, o povo me perseguiu, o povo não deu ouvidos aos alertas dados por Jeremias, e o resultado disso, irmãos, foi 70 anos de exílio debaixo de Nabucodonosor. Então, quando nós olhamos para esse texto e nós vemos esse chamado do vaso nas mãos do oleiro, nós precisamos olhar para esse texto como quem olha para um momento de disciplina de Deus, onde Deus quer tratar conosco. Deus quer tratar com a minha vida e com a sua vida nessa noite. Embora nós não gostemos muito de disciplinas e de palavras duras, as palavras duras do Senhor são profundamente amorosas, porque nas palavras duras do Senhor estão palavras de vida eterna. Então eu quero destacar aqui com os irmãos 3 aspectos desse texto, de como nós somos o barro nas mãos do grande oleiro, para que ele nos molde de acordo com a sua vontade. Em primeiro lugar, quero destacar com os irmãos que Deus nos disciplina pela palavra e pelo exemplo. Olha o que está escrito nos 3 primeiros versos desse texto. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte
do Senhor. Depois nós vamos ler os demais versos. Então você percebe que logo no primeiro verso, nós vemos que a palavra dita a Jeremias não era fruto das suas próprias percepções, não era fruto da sua análise sobre o povo, e o profeta já estava pregando há muito tempo sobre o povo. Esse texto aqui, dos capítulos 18 e 19, foram escritos provavelmente nos anos do reinado do rei Joaquim, que foi de 598 a 597 a.C. Ou seja, Jeremias já estava há 40 anos pregando. Ele já era o profeta sobre o povo de Israel, do povo de Judá, há 40 anos, pregando a mensagem de arrependimento, dizendo: arrependam-se, o Senhor vai mandar o cativeiro, o Senhor vai corrigi-los. E mesmo depois de 40 anos, o povo não havia dado ouvidos a ele, mas as palavras que Jeremias disse ao povo não era fruto da sua indignação, não era fruto da sua tristeza. Pare e pense comigo. Quem tem filho aqui sabe do que eu vou dizer. Quando você fala a primeira vez, você fala assim meio tranquilo, de boa. Na segunda vez, você já está assim: peraí, será que não ouviu? Vamos dar uma segunda chance. Terceira vez, você já está assim: ah, meu Deus, estou vendo o que vai acontecer. Quarta vez, irmão, é por isso, inclusive, que eu coloco limite nas varadas. Porque da quarta vez para frente, na correção, a gente pode correr o risco de pecar contra os nossos filhos. Fazia 40 anos que Jeremias estava dando sinal de alerta. 40 anos. Mas perceba, a palavra não vem dele. Não é Jeremias que vira para o povo e fala: é o seguinte, deu para mim, acabou a minha paciência com vocês. O texto nos diz que palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Irmãos, Deus continua nos corrigindo pela sua santa e doce palavra. Esse é o primeiro meio que Deus usa para corrigir o seu povo, para corrigir a mim, para corrigir a você. Em vários textos das Escrituras, nós temos a exortação: ouve, filho meu, dá atenção. Provérbios 1, verso 8, 4, verso 10, 23, verso 19. Deus nos chama a atenção: dá ouvidos àquilo que eu tenho a dizer. Deus ainda estava enviando um alerta de correção para o povo. E Ele faz isso conosco. Se nós formos ler o texto de Hebreus, capítulo 3, versos 8 e 15, nós vemos outras exortações das Escrituras nesse tom. Se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais o coração. O Senhor continua nos corrigindo pela palavra. Deus é um Deus que fala conosco, que nos instrui. Ele não é um Deus que entra direto com uma correção dolorosa. Ele é um Deus profundamente amoroso. A Bíblia nos diz que Ele é tardio em se irar, que Ele é longânimo, assaz benigno. A bondade dEle é inimaginável. E esse mesmo Deus que corrigiu o povo por 40 anos antes de enviar essa palavra, está nos corrigindo através das Escrituras até aos dias de hoje. Mas Deus não faz apenas pela palavra, Ele faz pelo exemplo. Deus também nos corrige através da observação do dia a dia. Patrícia deu um curso, está dando um curso num seminário de Brasília, e de vez em quando eu tento ajudá-la, quando não atrapalho muito, tento ajudá-la, mas ela de fato é muito aplicada, estudiosa, né? Quem vai lá em casa todo dia de manhã, parece que você vai ver ela envolta nos livros e computador e tudo mais. E num desses livros, livro de Lupriolo, cujo título é O Caminho para o Filho Andar, compre esse livro, irmão. Compre esse livro. Você que é pai, você que é mãe, compre esse livro. O Caminho para o Filho Andar, de Lupriolo. Lupriolo diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no milieu da vida. O que é o milieu? É o dia a dia. É no exemplo, é na prática, é no andar, é na caminhada. Deus faz isso também. Deus nos ensina, Deus nos corrige através das coisas ordinárias, do serviço, da escola, da observação das circunstâncias comuns da nossa vida. Veja só a mensagem que Deus falou para Jeremias.
Versículo 2: levante-se e desça até a casa do oleiro, lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, Deus estava falando através da sua própria boca a Jeremias, mas ele disse: vai lá que eu quero te dar um exemplo vívido, prático. Eu quero que você observe isso. E aqui não é apenas uma parábola ou uma ilustração. A casa do oleiro provavelmente ficava no bairro dos Oleiros, ali na cidade onde Jeremias estava, que ficava no extremo sul da cidade, no vale de Rinom. Jeremias foi direcionado até aquele lugar para ver como o oleiro estava trabalhando, sujando as suas mãos no barro e moldando aquele barro sobre as rodas. Eu imagino Jeremias chegando naquele lugar, um homem de Deus, um profeta muito obediente, diga-se de passagem, que ele simplesmente ouviu a palavra do Senhor e foi até aquele lugar, parou na porta. E se você for ver o trabalho do oleiro naquele tempo, ele tinha uma espécie de roda no chão, que ele rodava com os pés, assim, e uma pedra em cima, e ele jogava aquele barro e ele ia moldando aquele barro. E eu imagino Jeremias à porta daquela olaria, olhando aquela cena. E de repente, ele olhando aquele trabalho minucioso do oleiro. Quem aqui já teve que fazer trabalho de escola, de moldar barro, sabe como é que é difícil, né? Você põe aquele negócio para rodar, o barro sai voando para longe, gruda nas paredes. Quem teve que buscar argila? No meu tempo ainda se fazia isso, nós íamos buscar argila. Hoje você compra argila. No meu tempo a gente ia na beira do rio, espantava cobra, pegava a argila, levava para casa. Perto de casa tinha um lugar chamado Bosque. Tinha argila vermelha, amarela e cinza. Para nós era uma festa. Eu acho que a cobra, quando via aquela molecada chegando, ela sumia. Ela não queria nem ficar ali perto. E junto com a argila a gente levava uns peixes, aquela coisa que a molecada hoje não vai fazer isso de jeito nenhum. E a gente fazia aquele moldar com a argila na mão, mas nunca ficava bom. Nunca ficava bom. Eu imagino Jeremias à porta daquela olaria, de homens experimentados. Provavelmente aquela olaria era algo muito conhecido na cidade, era um ponto de referência para as pessoas que queriam comprar utensílios de barro. E ele começa a olhar aquele oleiro habilidoso, moldando o barro com as suas mãos. E de repente, o barro que estava nas mãos do oleiro perde a forma. Ele dá uma entortada para lá, ele dá uma entortada para cá, ele se estragou. O oleiro para a roda, pega aquele barro, amassa tudo de novo e começa a fazer. Olha só, irmãos, como Deus queria mostrar a sua forma de agir para com seu povo. Jeremias foi levado para aquele lugar. E agora ele estava tendo uma ilustração vívida daquilo que o Senhor estava dizendo que iria fazer com o povo. E muitas vezes Deus age assim conosco. Nos ensina através das experiências de observações diárias. E perceba que Jeremias entendeu a mensagem. Jeremias, no versículo 5, diz: então a palavra do Senhor veio a mim. Ele estava olhando e ele entendeu. Irmãos, Deus é tão bondoso conosco, que Ele fala conosco nas Escrituras, e Ele fala conosco através das experiências diárias. Quantas vezes nós não vemos irmãos caindo em pecado, e o Senhor acende aquela luz de alerta para nós, dizendo: não anda por aí, esse caminho é perigoso. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas, das circunstâncias pelas quais elas enfrentam na vida, e Deus nos levanta um alerta: presta atenção, presta atenção. Muitas vezes Deus nos coloca assim como fez com Jeremias, às portas da olaria da vida, para que nós vejamos o seu agir na vida de outras pessoas e aprendamos através da observação. Mas muitas vezes a gente tem uma dificuldade doida de aprender. Mas Jeremias entendeu, versículo 5, a palavra do Senhor vem a mim. Quando nós estamos com o nosso coração atento ao ensino do Senhor, nós somos chamados ao quebrantamento, ao aprendizado e à sabedoria. Olhando para esse texto, irmãos, nós podemos entender que Deus, em primeiro lugar, sempre vai nos disciplinar pela sua palavra. E Ele sempre nos mostra exemplos vívidos para que nós não caiamos no caminho tortuoso. Isso faz parte da misericórdia e da bondade de Deus. A segunda verdade que eu gostaria de destacar com os irmãos nesse texto
é a verdade de que esse Deus que nos instrui pela palavra, esse Deus que traz exemplos vívidos diante dos nossos olhos, para que nós aprendamos com sabedoria e graça, também é o grande oleiro que molda as nossas vidas, se precisar. O fato de Deus ensinar com a palavra, o fato de Deus nos dar exemplos, não significa que Ele não está disposto a sujar as suas mãos com o barro da nossa vida. Ali no versículo 6 diz: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Pela misericórdia do Senhor, o grande oleiro continua vindo até nós e nos tocando na nossa sujeira. Como eu falei, eu acredito que muitos daqui já tiveram a experiência de mexer com barro molhado. A mão fica suja. Se você está com a unha um pouco grande, irmão, para tirar aquele barro debaixo da unha, dá um trabalho. Às vezes tem que ficar cutucando e a gente se suja. E se for criança, então, ainda que não gosta muito assim, daquele banho mais detalhado, é possível que aquele barro fique marcado por um bom tempo nas mãos, nos pés. Deus é aquele que não se furta em colocar as suas mãos santas no barro da nossa vida para nos moldar. Ele é o grande oleiro que nos molda de acordo com a sua vontade. E observe a ação do oleiro para com o barro. Lá diante de Jeremias, o barro que fazia, o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. E ele tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A imagem voltou. O vaso tinha estragado. O oleiro simplesmente não pegou o barro e jogou fora. Ó, esse barro aqui não serve, vamos pegar um outro barro. Ele pegou aquele mesmo barro, amassou e começou a moldar novamente diante dos olhos do profeta. Veja bem, o oleiro tinha poder total e completo sobre o barro que estava nas suas mãos. O barro não tinha como reclamar, não, mas assim está bom. Desse jeito está a joia. Eu até gostei de como ficou. O oleiro simplesmente percebeu que o barro não estava da forma como ele havia determinado que estivesse, e soberanamente e poderosamente amassou aquele barro de novo. Ainda que o barro pudesse ser de difícil manuseio, ou por algum desalinhar da roda ele viesse a estragar, o oleiro tomara novamente nas suas mãos, o amassara novamente e o reconstruíra. Porque o oleiro é poderoso. Porque não há nenhum tipo de barro que não seja moldável pelas poderosas mãos de Deus. Não há nenhum tipo de argila que seja dura demais. Não há nenhum tipo de material que seja frágil demais. O barro não tinha poder para manter a sua própria forma, de maneira que a sua única esperança estava nas mãos daquele que o moldava. Às vezes a gente quer fugir do moldar de Deus, irmãos. Porque o moldar de Deus, às vezes ele faz igual esse barro, ele cata a gente, dá uma amassada. Eu não sei se você já teve essa experiência de sentir amassado por Deus. Quando Deus nos pega e fala assim, vou fazer tudo de novo. E Ele nos amassa nas suas mãos. E às vezes tem algum galinho sujo ali no meio, Ele tira aquele galinho. Porque no toque das suas mãos Ele sente toda a sujeira. Às vezes tem algum tipo de pedra que possa estragar, Ele tira aquela pedra. Às vezes o barro está muito duro, Ele umidifica aquele barro com o poder do seu Espírito Santo. Às vezes o barro está mole demais, Ele solidifica aquilo. E nas suas mãos nós vamos tomando forma. Por mais que nós queiramos fugir desse moldar do oleiro, as mãos dele é a nossa esperança. É a única esperança que nós temos para que tomemos a devida forma. Deus estava deixando claro que iria disciplinar amorosamente seu povo, até que esse povo tomasse a forma que o Senhor, o grande oleiro, queria que ele tivesse, para que fosse uma moldura proveitosa. Embora o texto seja lindo, poético, o Senhor está falando assim, Jeremias diz para o povo o seguinte, 40 anos, profecia sobre ele. Viria mais 14 ainda pela frente, viu, irmãos? O povo não ouviu,
eu vou fazer exatamente igual aquele oleiro fez. Eu vou pegar esse povo nas minhas mãos e vou amassá-lo novamente e reconstruí-lo. Se você for ler o livro de Jeremias, lá no capítulo 29, o povo já está no cativeiro. Capítulo 29, o povo já está no cativeiro. Mas o povo está no cativeiro desesperado. O povo está no cativeiro procurando tudo quanto é tipo de profeta para fazer uma profecia que lhes fosse favorável, que falasse assim, ó, vocês vão sair daqui, vocês vão embora, vocês estão livres. O povo estava ali no momento buscando uma misericórdia de Deus que ele já havia dito como seria. E ali o Senhor fala para Jeremias de novo, escreve uma carta para o povo, escreve uma carta. E nessa carta Jeremias diz, não adianta vocês se debaterem, não adianta vocês ficarem buscando outros profetas, eles inclusive não falam no meu nome. Não fui eu quem os enviei. Enquanto não cumprirem os 70 anos que eu tenho para vocês aí, vocês não vão sair daí. Então, casem-se, deem em casamento suas filhas, plantem vinhas, comam, bebam, negociem, porque eu estou moldando vocês, e vocês estão nas minhas mãos. Mas o oleiro é bondoso, porque ele disse, nesse moldar, eu vou ensinar vocês a ter um relacionamento comigo. Vocês vão passar a me buscar, e eu vou ouvir vocês. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Irmãos, nós somos o vaso nas mãos do oleiro. Poderia doer, poderia ter recomeços, poderia ter choro, não importa. O plano do oleiro era melhor do que o do barro. O barro queria ficar daquele jeito mesmo, mas o oleiro queria fazer dele algo muito melhor do que ele pudesse imaginar. O oleiro é quem tinha poder sobre o barro e o moldaria ao seu modo e à sua vontade. Sabe por quê, irmãos? O oleiro é soberano. O oleiro é soberano. Ele faz o que quer, do jeito que quer, como quer, para a glória do nome dele. Não tem ele poder sobre o barro que está nas suas mãos. Romanos 9, 21, o apóstolo Paulo diz isso. Acaso eu, oleiro, não tenho poder sobre o barro? A segunda verdade que nós podemos aprender é que esse Deus que nos molda, ele é soberano sobre as nossas vidas. Isso nos leva a ter esperança de que o melhor lugar para a gente estar é nas mãos dele. Ele é o santo oleiro. Ele faz tudo perfeito. E a terceira e última verdade que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui. A primeira é que o Senhor nos corrige, através da palavra, através dos exemplos. A segunda é que, se não ouvirmos, ele é soberano para pegar e fazer tudo de novo. Ele molda, ele amassa tudo de novo, porque está tudo na mão dele. E a terceira, irmãos, é que eu e você somos esse barro nas mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos dele. Versículo 6, a parte final, diz assim, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro, diz o Senhor? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Se Deus é o grande oleiro, irmãos, nós somos esse barro. Se Deus é o grande oleiro que dá forma a todas as coisas para a glória do seu nome, nós somos aqueles em quem o oleiro quer trabalhar. Por isso nós não devemos nos entristecer através da correção do Senhor. Lembra do texto de Hebreus que nós lemos? E olha só o que nos diz o autor de Hebreus na sua exortação. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. A correção do Senhor vem para nos animar. E por que nos animar? Porque embora doa, embora seja difícil, embora às vezes a gente tenha que ouvir umas coisas que a gente não quer, embora às vezes venha a dor de umas varadas, de umas palmadas, embora às vezes venha um castigo, alguma espécie de privação, o Senhor está fazendo isso para moldar em nós algo proveitoso. Nós dependemos do Senhor para tomarmos a forma que devemos tomar. Se o oleiro é soberano sobre o barro,
nós precisamos entender que o barro não tem poder nenhum, capacidade alguma para se automoldar. Você pegar um monte de barro e jogar ele no chão, ele vai ficar ali um monte de barro, vai endurecer, vai virar uma pedra e alguém ainda vai tropeçar nele. Ele não tem poder de automodelagem. Ele não tem poder de autoaperfeiçoamento. Não há capacitação no barro para consertar as suas rupturas. Não há capacitação em mim e em você para sararmos as nossas dores, para ajustarmos as nossas emoções, para redirecionarmos a nossa vida de forma salvífica. Nós dependemos completamente daquelas mãos, as mesmas que formaram o universo, as mesmas que formaram Adão do pó da terra e sopraram na sua narina o fôlego de vida. Nós dependemos das mãos que nos faz de novo através de Cristo Jesus, porque nós somos o barro. E não há poder de transformação em nós, irmãos. Não podemos nos enganar. Às vezes nós imaginamos, pastor, eu sou uma boa pessoa. Eu até dei uma melhoradinha. A nossa melhoradinha não é o suficiente. Porque não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos com respeito à salvação, se não for Cristo Jesus nos fazer completamente de novo. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. A ideia do texto paulino é de que foi criado de novo, foi refeito. É o barro que caiu nas mãos do oleiro e foi novamente transformado em algo produtivo. Assim como o barro precisa do oleiro para ser transformado em algo útil, eu e você precisamos do Senhor para passarmos da escravidão do pecado para a vida eterna em Cristo Jesus. Lá no meio do cativeiro babilônico, no meio da dor, irmãos, 70 anos de dor, nós lemos algumas experiências fantásticas que o povo teve. Dentre elas, experiências com 4 jovens de Deus. Daniel, fiel ao Senhor, foi jogado numa cova cheia de leões. Era o barro na mão do oleiro, irmãos. Fala a verdade, se você é o barro ali, você falou, oleiro, não tem uma outra forma, não? Será que precisa desse moldar? Leão, oleiro, tem leão lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abdenego, outros 3 jovens fiéis ao Senhor, foram para a fornalha, irmãos. Que experiência maravilhosa. Jogados 3, mas quando olharam havia 4. E o 4 era como a semelhança de um filho de Deus. É no meio do moldar do oleiro. São nos 70 anos em que o oleiro estava com as mãos moldando o povo. Nós precisamos do oleiro para nos moldar, irmãos. Precisamos do Senhor para transformar as nossas vidas. E é o próprio oleiro que nos insta, que nos exorta, que nos anima a crer nele. Olha o que ele diz, versículo 6. Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como o oleiro fez? E aqui você volta àquela figura vívida aos olhos de Jeremias, que havia visto o barro já tomando forma se perder. E o oleiro amassou de novo, mas não parou por aí. O oleiro amassou de novo e pegou aquele vaso e colocou as suas digitais naquele vaso. E foi moldando com as suas mãos e colocando as mãos por dentro e trazendo aquele vaso até que o vaso ficou pronto. Esse oleiro vira e diz assim, será que eu não posso fazer isso com vocês? Será que eu não posso transformá-los? Veja bem, não os jogarei fora. Não os considerarei uma matéria-prima de inferior qualidade, porque não importa a qualidade da matéria-prima, e sim as mãos daquele que executa. Lembro-me que, há muito tempo atrás, quando eu fui comprar um violão elétrico, eu tinha visto uns vídeos lá
E havia várias marcas de violão, e eu comecei a pesquisar, eu queria tal marca, mas eu tinha um dinheiro que a marca não encaixava naquele dinheiro, né? Mas eu fui olhando ali várias marcas e caiu nas minhas mãos um vídeo do João Alexandre tocando, né? E ele estava tocando num violão ruim, irmão. Pensa num violão ruim. Mas o João Alexandre tocando naquele violão, eu falei, Senhor amado, o violão ficou bom. Porque não era a ferramenta que era ruim, o executor era um exímio executor. Não importa a qualidade do barro que nós coloquemos nas mãos do Senhor, as mãos dele nos moldam, sempre de acordo com a sua vontade. O Senhor tem poder para corrigir os destinos errados do barro. O Senhor tem poder para endireitar as entortadas do barro. E é Ele que nos chama a confiar nas suas mãos. Para terminar, meus irmãos, é importante que nós saibamos que o Senhor ainda continua corrigindo os nossos caminhos. Ele já tem feito isso por amor pela sua palavra, nos dando sabedoria para observar os exemplos da vida, mas é preciso que nós estejamos com o coração aberto para o agir do Senhor. Não porque Ele precise de algum tipo de autorização ou permissão para mexer com algo nas nossas vidas. Porque Ele vai mexer. Ele vai mexer. Mas se nós estivermos à disposição de obedecer, o processo será menos sofrido. Porque se o barro for duro demais, o aperto das mãos do oleiro será bem forte. Mas se o barro for delicado, ele simplesmente passará os seus dedos delicadamente e formará aquele barro da maneira que ele quer formar. Lembre-se que nós somos apenas o barro e dependemos das mãos do oleiro. 3 aplicações práticas rápidas, para mim e para você, acerca desse texto das Escrituras. Irmãos, primeira aplicação que eu quero trazer para você. Aprenda e seja moldado pela palavra de Deus e pela observação. O Senhor continua sendo misericordioso. Não espere vir a disciplina mais dura do Senhor. Ouça a palavra que lhe é pregada constantemente. Culto após culto, o Senhor tem ministrado aos nossos corações com bondade, com graça. Leia as Escrituras, conheça o caráter desse Deus, a sua vontade, aquilo que Ele tem para nós. Veja a mão do Senhor agindo no dia a dia e aprenda. Ele continua sendo misericordioso, irmão. Não espere a varada, a correção mais dura. Presta atenção. Porque às vezes nós caímos naquele mesmo erro da minha pequenininha. Quando foi corrigida, ela dizia, eu não quis apanhar. Eu falei, eu posso te garantir que você quis. Porque eu te instruí 1, 2, 3 vezes. Às vezes nós caímos na mão do oleiro e ele amassa a gente. Ele fala, Senhor, mas a gente não queria que o Senhor nos amassasse. E Ele vai olhar para nós e falar, vocês queriam sim. Porque eu os exortei pelas Escrituras, eu os exortei no dia a dia, com vários exemplos vívidos diante dos seus olhos. E se por misericórdia eu não ponho as minhas mãos sobre vocês, os quebrando e os transformando, vocês se perderiam por completo e não teriam mais utilidade. Aprenda a ser moldado, irmão, pela palavra e pela observação. É a graça do Senhor manifesta aqui para a gente. Segundo, saiba que Deus é o oleiro e Ele é soberano. É Ele que manda no barro. Ele não apenas molda o barro de acordo com a sua vontade, mas Ele mesmo faz o barro. O oleiro molda o material que Ele mesmo providencia para si. Não há quem possa impedir o seu agir. Preste atenção nisso. Quando o oleiro põe a mão em você, irmãos, não tem para onde fugir. Não há quem possa interpor a sua vontade. De maneira que não tem como fugir de Deus. Haja vista Jonas. Achou que poderia dar um chá de sumiço no Senhor. Falar, você não me pega, Senhor.
Você quer que eu vou para Nínive? Ó, Tarsis. O oleiro sabe onde ele pega o barro. E ele pegou o barro de Jonas no meio de uma tempestade, jogou ele dentro d'água e pegou um grande peixe que engoliu aquele barro e vomitou ele na praia. E Deus foi moldando ele no caminho. E Deus salvou Nínive. Irmãos, não há como escapar das mãos do grande oleiro. As mãos do oleiro moldarão, quebrarão e farão de novo, até que a obra esteja de acordo com a sua santa e soberana vontade. Aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso, Filipenses 1, versículo 6. Mas entenda ele na completude daquilo que ele é. O oleiro jamais vai jogar você de lado. É você, vamos tratar com você aqui. Quebrou? Vamos de novo. Quebrou. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Terceiro e último lugar. Entenda quem nós somos nesse texto. Nós somos apenas e tão somente o barro. Mas nós não precisamos ser um barro endurecido, irmãos. Nós podemos ser um barro molhado pelas lágrimas do arrependimento. Um barro que está maleável, para que quando o oleiro colocar as mãos sobre nós sintamos a suavidade dos seus dedos nos moldando. Saiba que se precisar, e o barro estiver duro demais, ele vai quebrar. Mas ele te dá a oportunidade para estar umedecido pelas lágrimas do arrependimento. Quanto mais duros, mais força do oleiro. Quanto mais moldáveis, mais flexíveis e sensíveis a qualquer toque suave. Seja moldável pelo Senhor. Você depende dele, mas ele te dá a responsabilidade de você estabelecer qual é o nível de ação que ele vai fazer. Se obedeceres a minha voz, se ouvires e obedeceres, bênção sem medida. Mas se não deres ouvidos à minha voz, preparem-se. Preparem-se. Nenhum de nós gosta de ser disciplinado. Mas veja a disciplina de Deus como um ato de amor. Se você está sendo disciplinado, e se hoje o Senhor disciplinou alguma coisa no seu coração, como no meu, durante essa semana, quando eu li esse texto, que nós louvemos a Deus por Ele não ter desistido de nós. Cantamos aqui, Ele insiste, irmãos. Ele insiste. Ele insiste não é porque Ele tem uma expectativa de que possa fazer algo melhor. Ele insiste porque Ele sabe qual que é o objetivo final e Ele vai moldar, Ele não vai deixar a gente pelo caminho. Ele é o grande oleiro. Que a gente se entregue nas suas mãos. Que o Senhor nos molde de acordo com a sua vontade, com a sua graça. Que o nosso coração esteja completamente flexível para sermos corrigidos pelas digitais santas daquele que nos fez com graça para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Quero orar com você. Mas eu queria aproveitar esse momento enquanto você está de olhos fechados mesmo. Porque o Senhor nos dá a oportunidade, irmãos, de sermos quebrantados e corrigidos pela palavra. Talvez o seu coração tenha sido alcançado por Ele hoje. Tanto salvificamente, quanto misericordiosamente para ser corrigido por Ele. Ouça a voz do Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero estar maleável nas tuas mãos. Tal qual o barro que estava ali nas mãos do oleiro, eu me coloco ao seu dispor, Senhor. E quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Em primeiro lugar, não me abandonando. E eu te louvo porque o Senhor de fato não nos abandona nunca, jamais, sob qualquer circunstância.
mas que o Senhor também tenha misericórdia de mim, iluminando a minha mente e o meu coração com o poder do Teu Espírito, para que de fato, Senhor, eu veja os meus pecados, me arrependa deles e seja moldado suavemente pelo Senhor. Mas também quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, de maneira que, se porventura o meu coração se mantiver endurecido, ainda que o Senhor pese a mão, mas não me abandone, Senhor. Faz de mim aquilo que o Senhor quer fazer. Renove meu coração. E se porventura, Senhor, a minha vida tiver saído dos eixos, o Senhor coloque de volta. Nós de fato cremos que o Senhor é o grande oleiro que pode moldar-nos de acordo com a sua vontade, tirando sujeiras, amolecendo-nos, transformando-nos, Senhor, de acordo com o seu querer, de maneira, Senhor, que ao final desse processo nós sejamos vasos de honra úteis para o Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Diga assim você: